algum sinal já aparecendo lá em Israel de que estamos perto dos últimos tempos ou não? Ou vamos colocar os pingos nos is. O Templo de Jerusalém não começou a ser reconstruído. Mentira, então. Ponto. Agora, Secretamente, né? Não, O templo não. Templo não. A gente não pode nem entrar no lugar, muito menos reconstruir o templo, porque o templo tem que ser reconstruído no mesmo lugar, sobre a pedra, que hoje em dia dá o domo da rocha. Eu te garanto, no dia que um judeu colocar uma pedra lá, o mundo todo vai lá estar com câmeras para filmar. Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial. Então, não tem nenhum plano concreto de começar a construção do edifício do Templo de Jerusalém. Outras coisas sim estão sendo feitas. Existe o Instituto do Templo que preparou a maioria dos utensílios do templo. Então, por exemplo, o candelabro menorá está pronta. A gente tem muita coisa que está preparada. O altar, ele existe, o altar de sacrifício, tem muita coisa que está preparada e pronta. As roupas do sacerdote estão prontas. Quando decidirem, vai ter um sumo sacerdote, eles vão pegar a exposição lá do museu, abrir e vestir o cara e dizer, tá aqui tua roupa pronta. E uma novidade é as novilhas vermelhas. A gente sabe que na Bíblia existiam as novilhas vermelhas e elas eram sacrificadas, queimadas e a cinza delas era usada num ritual de purificação. Então o templo, para funcionar, precisava ter essas novilhas vermelhas. E um cara nos Estados Unidos conseguiu produzir novilhas vermelhas. Esse foi um projeto de mais de 20 anos de cruzando vacas e novilhas, um projeto genético para conseguir voltar à novilha vermelha. Então, se conseguiram produzir novilhas vermelhas nos Estados Unidos e voaram as vacas, pessoal dos Estados Unidos para Israel. E elas estão em Israel, elas estão escondidas, elas estão num lugar que não é aberto à visitação, porque eles têm um pouco de medo de alguém ir lá e fazer alguma coisa. Então, elas estão escondidas. Eles estão agora eu estou em contato com esse pessoal, eu conheço eles, então eles estão fazendo agora uma infraestrutura enorme para as novilhas, para guardar elas, então elas no futuro vão estar num local especial, protegidas, e vão ser permitida a visitação a elas. As novilhas vermelhas chegaram em Israel, vieram voando de avião, mas vieram em Israel. E o que tu falou do mar secando, peixes, isso e aquilo, tem um fenômeno muito interessante que está acontecendo. Ele está acontecendo, não é fake news. Agora, a questão é a interpretação. O que acontece tem a profecia de Ezequiel 47, que fala que o Mar Morto vai voltar a ter água doce. E que vão ter peixes e pescadores de Engedi e Neglaim, e que a vida vai voltar, e que vão ter árvores frutíferas. Ezequiel conta uma profecia inteira que fala da volta à vida à região do Mar Morto. Mas quando tu viaja à região do Mar Morto, pelo menos até 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha absolutamente nada. Nenhuma mato crescendo lá. É simplesmente uma zona... Mosca tinha. Tem? Mosca tinha. Tem. Mas assim, não tinha vida lá realmente, não tinha vegetação, não tinha absolutamente nada, era uma zona completamente morta, seca, salgada, sem absolutamente nada. O que começou a acontecer é água do Mar Morto, água do Rio Jordão, que deveria chegar no Mar Morto, está sendo desviada. E por isso o nível do Mar Morto está baixando. E o que aconteceu é que o nível está baixando, e no lugar que o nível está baixando, está brotando água doce. Então... essa água doce está abrindo crateras. Então tem o Mar Morto, que continua morto, mas ele recuou. E no local onde ele recuou, esses quilômetros, são quilômetros e quilômetros de recuo, se criaram crateras, essas crateras se encheram de água doce vindo da região do aquífero de Jerusalém, quer dizer, da região de Jerusalém está vindo água doce, enchendo essas crateras, e por ser crateras de água doce, elas estão atraindo vegetação, pássaros e peixes. Então tu tem literalmente... na região do Mar Morto, peixes hoje em dia, me vendo. Até esses tempos a gente gravou um passarinho, acho que uma garça, um pássaro branco, eu acho que era uma garça, pescando dentro dos bolainos. Aí tu consegue ver o passarinho com os peixes na boca. E é uma coisa muito impressionante, porque esse fenômeno, com milhares de bolainos que se abriram nos últimos 20 anos, e é uma coisa, a gente está falando nos últimos, talvez 5, 10 anos, que eles começaram a surgir vida, e os peixes é realmente uma questão de poucos anos atrás. Então, uma série de fenômenos interessantíssimos que estão acontecendo, que não tem ainda explicação científica, e que se encaixam com a descrição, talvez com parte da descrição de Ezequiel, e depois tem gente que diz, ok, essa profecia de Ezequiel está se cumprindo. Mas não é que o Mar Morto está ficando doce, sim, o Mar Morto está desaparecendo, tem água doce surgindo no lugar. Entendi.